A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Esse é o canal Papo Reto com Reinaldo e vamos para mais uma reportagem aqui, mais um vídeo. Esse canal também é um canal que fala de tudo, né, irmãos? E o YouTube, não sei porquê, quero aqui, primeiro antes de falar o que eu tenho que falar aqui, não está empurrando mais os meus vídeos para frente, né? Meus vídeos estão com muita baixa visualização. Não sei o porquê, né? Se alguém está usando de maldade, né, com o nosso canal. Mas enfim, eu vou continuar gravando aqui, eu vou continuar falando, é o que tem que ser falado. Independente se está dando 20 visualização, né, 30, 12, porque os nossos vídeos que a gente colocava aqui, sempre coloca, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 8 mil visualização, caiu demais o canal. Mas tem gente torcendo contra esse canal, né? Tem gente que não gosta de ver o sucesso do outro, né? Infelizmente, esse é o nosso país, né? Esse é o mundo que a gente estamos vivendo. Mas não tem problema nenhum. Vamos para frente, como dizia minha mãe, que atrás vem gente. Irmãos, bom, o pastor Sérgio Sora, ele está aí reclamando, né? Ou seja, fazendo uma reclamação contra as coisas que estão acontecendo sobre o nome dele na IPDA, tá? Olha, eu congreguei, né, o Sérgio Sora saiu da Deus Amor, o pastor Sérgio Sora saiu em 2005, ele não saiu, na verdade ele foi arrancado, tá? Fizeram uma armação contra ele, e eu não tenho, da minha parte, eu não tenho o que reclamar do Sérgio Sora, tá bom? Eu não estou aqui nem puxando sardinha nem para A nem para B, eu não tenho o que falar dele. Todos os cultos que eu ia, né, eu já era um dirigente de igreja, já era praticamente um pastor na Deus Amor, né? Porque lá dentro diácono é pastor, é tudo ao contrário. E o que acontece? Ele sempre em jejum, sempre em oração, sempre lutando pela igreja, ele sempre dando testemunho como servo de Deus, às vezes nervoso, porque era muito fardo também nas costas dele. Era muita coisa que tinha que resolver. E o Davi Miranda chamava ele praticamente de um filho querido. O Sérgio Sora, mesmo sendo, né, genro do missionário, o missionário tinha ele como um filho praticamente, né? Filho assim no bom sentido, por causa da obra de Deus. E ele sofreu muito, ele viajou muitos países, ele encarou muita gente, irmão, ruim nesse ministério. E todos os pastores que eu andava com ele, pastor Erivaldo, pastor Odaí Gomes, pastor vários, Paulo César, outros pastores mais, Amilcar Peixoto, inclusive quem me colocou como secretário dos novos convertidos, quando a igreja ainda era na Rua da Conceição, foi o pastor Amilcar Peixoto. Ele me chamou, vem cá, jovem, vem cá, você vai ser o secretário, tinha que nomear um secretário dos novos convertidos, e eu fui o primeiro secretário, tá? Na época da direção, tá? O pastor Amilcar Peixoto estava responsável por algum setor ali dentro também. O pastor Amilcar Peixoto era um que puxava da perna, ele tinha um probleminha na perna dele, tá? Joaquim Coelho, nessa época aí, era a época do Joaquim Coelho, tá? Quem estava dirigindo a sede da Rua da Conceição, a IPDA, era o pastor Joaquim Coelho, cujo estava viajando, e o pastor Sérgio Sora estava voltando para o Rio, porque o pastor Sérgio Sora era responsável, tá, em todo o setor do Rio de Janeiro, estadual, todos os setores, só que ele viajava muito, então tinha que deixar o representante dele ali, para vocês entenderem. Eu não tenho o que falar do pastor Sérgio Sora, eu não tenho o que falar dele. Para mim, tá, na minha concepção, era ele que tinha que assumir, e era ele que ia assumir a Igreja de Deus Amor, se cujo próprio sogro não tivesse expulsado ele da IPDA, tá? Acho que fizeram a justiça com ele, acho que foram canalhas, tá, com ele, porque eu vi com os meus próprios olhos o que ele fez pela igreja. Tem muitos obreiros que não vão com o Sérgio Sora, não gostam dele, mas eu não tenho o que falar dele, nunca me tratou mal, era um homem muito sério, tá? Era um homem que eu já vi ele tentando botar tudo em ordem até em cima do púlpito. Uma vez eu estava na Rua da Conceição, eu estava no culto, tá, que foi convocado os obreiros, era um culto, cujo missionário Davi Miranda também ia orar depois ao vivo, pela rádio, entrar ao vivo. Sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Ele estava pedindo para os pastores parar de ficar entrando e subindo no altar toda hora.
porque estava um anda-anda. E o altar da Rua da Conceição, o pastor Sérgio Sora sabe, não é muito grande. Então ele, irmão, estava orando para Deus fazer cura. Ele começou a orar, acredito dele. Glorioso Deus, amado, eterno do Pai, ó Deus poderoso. Aí quando ele tirou o microfone, ele fez assim, ó: cura agora, Senhor, todo mundo que está enfermo. Aí ele estava mandando os obreiros ficar em oração e parar de ficar conversando. Nisso que ele estava falando para os obreiros ficar em oração, os pastores, ali estava o Romildo Peçanha, tá? O pastor que era evangelista, Romildo Peçanha, ali estava o Alberto Cavalcante, tinha muito para o presbítero Zilton, tá? Eu trabalhei com o presbítero Zilton, cujo presbítero Zilton de Paula foi meu pastor, tá? O presbítero Zilton me conhece, gosta muito de mim, nunca mais vi, né? A vida nos separou um do outro, mas o presbítero Zilton sempre me tratou bem. Já vi na Bahia, em outros lugares, fez muitas campanhas, homem muito usado na desmancha da macumba. Inclusive vou falar sobre o pastor presbítero Zilton aqui, né, no outro vídeo. Para encerrar aqui a minha fala, isso que ele está botando a igreja em ordem lá no altar, que era um entra e sai toda hora, que a porta do altar era para os fundos da garagem, tá, na Rua da Conceição, ele mandou fechar a porta e botar o banco. Por quê? Pô, se o cara tá orando, se o pastor tá orando, se tá buscando, os irmãos tá tudo de muvuca ali em cima do púlpito, ele não tá errado. Nisso que ele está, não brigando, ele tá dando ordem, tá? Ordem espirituais, para ficar ligado. Ele: fique ligado, obreiros, vocês estão desligados. E ele orando: cura, Senhor, agora. E: fique ligado, obreiro. E ele: cura agora, meu Deus. Aí: vocês não estão ligados, vai orar, vai orar. Ele queria só isso. Isso é ser ignorante? Não. Olha o que aconteceu. Quando ele começou a orar mais um pouquinho, aí os obreiros já tudo de joelho, aquela coisa toda, ele: vai orar, vai orar. Aí, entendeu? Daqui a pouco veio uma senhora, na hora que o senhor estava orando ali, sumiu o meu câncer, estava com um tumor, o tamanho de uma laranja. Isso aí, irmão, é Deus operando. A igreja era dessa forma. Eu não tenho o que falar dele. Tá bom, o cara era nervoso, ele era nervoso. Sim, até eu ficaria. Um cargo pesadíssimo em cima das minhas costas, que era nas costas dele. Tá, o cara era responsável de vários países, era uma loucura, abrindo várias igrejas, lutou para comprar a Senador Pompeu, comprou o prédio que era da antiga Embratel, foi uma guerra espiritual, a igreja crescendo desenfreadamente, não cabia mais ninguém dentro da Rua da Conceição, tudo era para entrar, era um sufoco, fechava a rua, a ponto de ter que chamar os guardas para poder organizar ali, que não podia nem passar carro. Ah, irmão, pelo amor de Deus, o povo não sabe o que quer. Para mim, se ele não fosse expulso pelo próprio sogro, que usa de má fé com ele, porque todo mundo sabe o que o Davi Miranda aprontou, né? É porque o Davi Miranda, eu tenho o maior respeito pelo falecido Davi Miranda também, tenho o maior respeito, nunca tratei do Davi Miranda. Eu já vi o obreiro xingar o Davi Miranda, eu já vi pastores que eu ia pregar nas igrejas deles xingar o Davi Miranda. Que eu falo assim: rapaz, não faz isso não, é um homem de Deus, não sei o que. Agora, eu vou ficar aqui metendo malho no pastor? Não, irmão, não. A gente não está falando mal da igreja, nós estamos falando aqui da realidade. Essa família Irene Miranda é gananciosa e agora não quer. Ele ligou para a Irene para poder, falou com a Débora, né? Segundo vai contar o vídeo aí, e eles não querem saber. Então assista um pedaço do vídeo, tá? Pastor Sérgio Sora, um abraço. Segue aí o canal dele, todos os créditos para ele, tá? Pastor Sérgio Sora Oficial. Vão lá, irmão, curte o canal dele, segue aí, deixa o like e também se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva no canal Pastor Sérgio Sora Oficial e vida que segue. Pastor Sérgio Sora, um abraço, Deus lhe abençoe. Fique na paz, igreja. Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Sérgio Sora. Eu estou aqui para mais um vídeo que vai trazer muitas notícias interessantes. E também eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, Pastor Sérgio Sora Oficial. E se você tem gostado dos vídeos que estão no meu canal, deixe o seu like, tá bom? Bom, o assunto de hoje é sobre acontecimentos que eu não gostaria de falar, mas infelizmente eu tenho que falar, gente. Isto tudo está correndo nas redes sociais, são assuntos que muitas vezes falam sobre mim. Então eu tenho que também falar alguma coisa, né?
Porque tem um ditado que diz que quem cala, consente. Não é verdade? Então eu tenho que também falar, né? Dar a minha palavra. Eu tenho que também me defender. Queridos, eu quero deixar para essa semana um assunto bombástico que eu vou falar essa semana. Mas hoje aqui eu quero falar sobre, né, algo assim que eu acho errado, né, numa igreja ou numa família mesmo que seja. Tipo, um filho processar uma mãe. É um absurdo isso, entendeu? E uma mãe processar um filho é um absurdo dos absurdos. Quando isso chega a acontecer, né, dentro de uma família, dentro de uma igreja, pode ter certeza que as coisas estão indo de mal a pior. Indo de mal a pior. Inclusive, eu tenho algo a falar nessa semana, que é um vídeo bombástico, né? Sobre os bastidores, né? Do que tem acontecido nos bastidores, que as pessoas não estão sabendo. Agora, eu digo uma coisa, irmãos, presta atenção, eu jamais vou culpar igreja, tá? Eu sei que tem muitos irmãos, tá, irmãos? Eu saí da igreja Deus e Amor no ano de 2005. Quando eu saí, muitos irmãos que hoje não estão mais lá, estão saindo agora recentemente, massacraram o Sérgio Sora, massacraram nos altares, né? Jogando o povo contra mim. Eu sei de tudo, tá? Mas eu fiquei calado, tenho ficado calado, mas tem hora que você não pode ficar calado, né? Porque quem cala, consente. Então eu tenho que também, né, falar, eu tenho que também expor os acontecimentos. Eu não posso deixar o meu nome ir para a lama por causa da opinião de algumas pessoas que não sabem da história verdadeira, não sabem do real, não sabem do que aconteceu e ficam julgando. Infelizmente as pessoas julgam, né? Infelizmente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, muitos desses irmãos que outrora, né, no ano de 2005, em fevereiro de 2005, eu fui posto para fora da igreja Deus é Amor, tá, irmãos? Posto para fora, injustamente, tá? Porque o que eu mais fiz na minha vida, durante mais de, meu Deus, 40 anos, mais de 40 anos, gente, foi lutar pela igreja. Não estou aqui reclamando, não estou aqui me justificando por isso, não. Apenas lutei pela igreja, defendi o nome da igreja, brigava se fosse preciso pelo nome da igreja, que hoje eu vejo que era tudo, né, errado aquilo. Nós não temos que brigar por placa, né? Então, brigava pela família, né, do missionário, defendia. Me lembro hoje aqui que uma época, quando o Davi se divorciou da Raquel, né, o missionário nessa época estava nos Estados Unidos. Muitos irmãos não sabem. Quem segurou a bronca em São Paulo? Quem vocês acham? Fui eu. Eu, o pastor Sérgio Sora, que segurei os cultos, segurei a ausência do missionário nessa época. Eu lembro até hoje que todo dia tinha repórteres dentro da igreja. Na hora do culto, você estava pregando, repórter lá, e tinha até alguns irmãos que pegavam a Bíblia e ia para cima do repórter, né? Que não era a ordem de ninguém, mas eram os próprios irmãos que agiam dessa forma. Enfim, irmãos, defendi
a igreja. Eu defendo igreja, irmãos. Não defendo líderes de igreja. Presta atenção. Eu acho que a igreja não é culpada, o nome, igreja, não é culpada pelo agir e pelas ações dos líderes. Vocês estão me entendendo? O que muitos irmãos confundem hoje é criticar a igreja, entendeu? Por causa dos líderes que estão aí. Agora, uma coisa eu digo, irmãos, todos esses que estão aí agora, netos, sobrinhos, parentes, não fizeram nada pela igreja, nada. Quem fez pela igreja foram os obreiros. Quem alicerçou a igreja foram os obreiros mais antigos. Esses alicerçaram a obra. Esses alicerçaram a igreja. Esses deram crescimento para a igreja, tá? Esses deram crescimento. Então, irmãos, hoje eu vejo briga de poder, tá? Neto brigando com tia brigando com a mãe. Quem pode mais, chora menos. Está nessa situação. Quem pode mais, chora menos. Quem sai perdendo com isso, irmãos? Quem sai perdendo? A igreja, o nome igreja. Os líderes não vão perder nada. Nada. Por quê? Eu me lembro até hoje, quando o missionário foi comprar a primeira rádio, tá? Foi a Rádio Universo de Curitiba, a primeira que ser comprada, Rádio Universo de Curitiba. Depois, eu me lembro quando o missionário comprou a capital, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Acre. Essas três. Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Acre. Eram 3 emissoras que o dono do laboratório Dorsai era o dono, é um japonês, né? Deve ter já falecido. Esse, eu fui no escritório dele junto com o missionário, só fui eu e o missionário no escritório dele para falar sobre a compra da rádio, tá, irmãos? E eu lembro que nós lutamos no Rio de Janeiro para comprar esta rádio, tá? É lógico, muitos irmãos dizem, mas está em nome da família do missionário. Eu acho que está em nome de quem, irmãos? A rádio é jurídica, ela não pode estar em nome da igreja, porque a igreja também é jurídico. Ó, quem tem de lei sabe que jurídico não pode ser dono de jurídico, certo? Uma pessoa física é dono de um jurídico, de algo jurídico. Um exemplo, você pode ter uma empresa, mas a tua empresa não pode ter outra empresa, ela não pode ser dono de outra empresa. Isso que eu quero que você entenda. Então, sobre isso não sou ignorante, irmãos. Agora, eu acho errado os métodos que são usados. Os